A saga de Alabasta em One Piece? Ah, Alabasta! É muito mais do que só uma aventura no deserto, viu? Foi o arco que mudou as regras do jogo para os Chapéus de Palha e que plantou as sementes de uma guerra que, na verdade, tá rolando até hoje. Então, bora desvendar como um reino à beira do colapso virou grande palco para o futuro da série. E tudo começa com essa pergunta que parece simples. Para quem acompanha a jornada, um X marcado no braço não é só um rabisco, né? Em Alabasta, esse símbolo se tornou uma das declarações de amizade e de confiança mais poderosas e emocionantes de toda a obra. Essa marca é a resposta silenciosa num mundo cheio de mentiras e enganos. Pensa só, no meio de uma conspiração gigante onde ninguém sabia em quem confiar, com um inimigo que podia literalmente mudar de rosto, o X era a prova definitiva. Não importa a sua aparência, nós somos companheiros. Isso é o coração pulsando da saga inteira. Ok, vamos mergulhar nisso para a gente entender o tamanho do desafio. Quando eles entram na Grand Line, os Chapéus de Palha não encontram só ilhas exóticas. Eles caem de paraquedas direto no olho de um furacão político que está prestes a destruir uma nação inteira. Eles descobrem um reino desértico, Alabasta, sendo consumido por dentro. Uma seca que ninguém consegue explicar e uma rebelião popular que não para de crescer estão empurrando o país para a guerra. Mas o detalhe crucial é que essa crise toda não é um acidente. Ela foi meticulosamente fabricada, peça por um mestre da manipulação. E essa força é a Baroque Works. E, olha, não dá para pensar nela como um bando pirata qualquer, mas sim como uma agência de espionagem corporativa do mal, sabe? Com agentes de elite e um plano de negócios muito claro. No topo de tudo, comandando das sombras, está um dos 7 corsários, o Shichibukai Crocodile. E o plano dele é uma verdadeira obra-prima de manipulação geopolítica. Ele cria a doença, a guerra civil, para depois vender a cura, se apresentando como o grande salvador. Só que tomar o trono é só o começo. O verdadeiro objetivo do Crocodile está enterrado nas areias de Alabasta. Um segredo ancestral com poder para abalar o mundo. Agora, vamos para os momentos em que a balança do poder virou. A luta para salvar Alabasta não foi uma batalha, foi uma guerra total, marcada por momentos que levaram cada um dos Chapéus de Palha ao seu limite absoluto. Primeiro, o choque de realidade. O Luffy, nosso capitão que parecia invencível, é derrotado de forma humilhante. E não uma, mas 2 vezes. Enquanto ele está fora de combate, o resto da tripulação é forçada a superar seus próprios limites em batalhas 1 contra 1 por todo o reino. A tensão escala até o confronto final, onde o Luffy, mais determinado do que nunca, retorna para a terceira e decisiva luta. E essa luta merece um foco especial, porque ela não foi apenas sobre força. Foi um teste de espírito que forjou o líder que o Luffy se tornaria. Na jornada do herói, existe um conceito chamado aprovação suprema. O ponto mais sombrio onde o protagonista enfrenta sua maior fraqueza. Para o Luffy, foi o Crocodile. Ele não enfrentou apenas um inimigo mais forte. Ele enfrentou um adversário que o fez entender o peso real da promessa que fez a Vivi de salvar seu país. O Luffy que sai de Alabasta não é o mesmo que entrou. O aventureiro que só se preocupava com a próxima ilha e a próxima refeição aprendeu, da forma mais brutal, o que significa ter a vida de milhões de pessoas dependendo de você. Ele se transforma em um líder que não foge da responsabilidade. E essa citação é o ápice da sua transformação. Ele não está apenas falando sobre uma luta, ele está declarando que entendeu o nível de sacrifício necessário. Não é mais sobre a aventura pessoal dele. É sobre arriscar absolutamente tudo por aqueles que depositam sua esperança nele. Então, o ponto crucial é este. A vitória sobre Crocodile não foi o fim da história. Na verdade, foi o início de algo muito maior. O verdadeiro legado de Alabasta é como ela conectou os Chapéus de Palha ao maior mistério do mundo de One Piece. É aqui que somos oficialmente apresentados aos Poneglyphs. Essas pedras não são apenas artefatos antigos, elas são os arquivos perdidos de um crime histórico em escala global. O século perdido, um período de 100 anos que o governo mundial fez de tudo para apagar completamente da existência. E isto ilustra brilhantemente o porquê. Como descobrimos mais tarde, esses textos contêm a história de um reino antigo cuja mera existência ameaça derrubar toda a estrutura de poder do mundo. O Crocodile buscava uma arma de destruição em massa. O que ele não entendeu é que a história, a verdade, pode ser uma arma muito mais perigosa.
Agora, o que é realmente interessante nesse slide é ver como tudo se conecta a partir daqui. A consequência mais imediata e importante, Nico Robin, a única pessoa no mundo capaz de ler essa história proibida, se junta à tripulação. Além disso, ouvimos sobre as armas ancestrais, o Luffy ganha fama mundial por derrotar um Shichibukai e o reencontro com o Ace planta semente para um dos eventos mais trágicos e impactantes de toda a série. E terminamos com esta provocação para refletir. Olhando para trás, a saga de Alabasta foi muito mais do que salvar um reino. Ao proteger a verdade contida nos Poneglyphs e a mulher que pode lê-los, o Luffy, sem nem mesmo saber, disparou o primeiro tiro. Não contra um pirata, mas contra o próprio sistema que governa o mundo. Alabasta não foi apenas uma batalha, foi o começo da verdadeira guerra.